A paz de Jesus esteja convosco. Ouça o que o Senhor diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. É o versículo 14 ao 16. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu. Caríssimo irmão Paulo. Preste bem atenção no que ele escreveu aqui, Pedro. Segundo o dom da sabedoria que Deus lhe deu. Versículo 16. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturbam a palavra para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. O que o apóstolo Pedro está falando aqui no capítulo 3 é a segunda carta de Pedro. Ele está dizendo que o que Paulo pregava, o que Paulo escrevia, nem tudo era possível entender. Preste bem atenção, quando alguém nasce de Deus, ele se converte, ele ressuscita pela primeira vez. Estava nas trevas no mundo, agora é um homem, uma mulher de Deus, convertida pela fé em Jesus Cristo. Abraçou a fé e começa a sua caminhada. É uma caminhada de santificação. É uma pedra preciosa aos olhos de Deus que começa a ser lapidada. Você está entendendo? O trabalho de um lapidador de pedras preciosas. Ele pega uma pedra bruta e torna ela uma joia. Isso passa por diversos equipamentos de lapidação, até se tornar uma pedra muito preciosa, muito mais valiosa do que era antes, uma pedra bruta. Assim somos nós cristãos na presença de Deus. O Espírito Santo vai fazendo esta lapidação, porque Ele vem habitar em nós. Mas são crianças na fé. São apenas meninos e meninas na fé. Não entende nada da palavra de Deus. Não compreende coisa alguma. E entra pela conversão, isto é, a primeira conversão, esta é a primeira conversão, nasceu de novo. Ele entra nesta lapidação do Espírito Santo que veio habitar nela, pela fé em Jesus Cristo. Você está entendendo? Então começa uma transformação, uma renovação espiritual. E ela só vai terminar com a morte. A morte. Quando a pessoa partir desta vida. É uma conversão que começou com uma primeira conversão, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma sétima. Você está entendendo? Agora o que Pedro está falando aqui, nesta segunda carta, no versículo 16, ele diz, muitos estão deturpando, estão torcendo a palavra de Deus, como fazem com as demais escrituras. Ele está falando da Torá. Porque quando ele escreveu essas palavras, não foi Pedro. Não foi Pedro. Pedro era analfabeto, ele não sabia escrever e nem ler. Mas através de Silvano. Silvano estava escrevendo, Pedro estava ditando e ele estava escrevendo. Escreveu a primeira carta e a segunda carta. Então, o que aconteceu aqui? Ele está alertando que muitos neoconvertidos, pessoas que ainda são crianças na fé, correm esse risco de torcer o verdadeiro sentido, a interpretação da palavra de Deus para a sua ruína. É preciso tomar muito cuidado, muito cuidado. Por isso, o que diz a Escritura nesse respeito
mudar, nos transformar. Essa pregação será para você uma lapidação, certo? Uma lapidação na sua fé, na sua conduta, no seu comportamento. Preste bem atenção no que você vai ouvir. Existem os pontos de vista, da onde você está enxergando, da onde você está olhando a tradução e a interpretação correta da Escritura, certo? Existem pontos de vista. O que você pode estar olhando e enxergando, outro pode não estar, você entende? Então é preciso perscrutar, sondar, pesquisar e estudar, mas com espírito de humildade. Se não houver humildade, vai haver isso que Pedro falou. Vai torcer, vai deturpar a palavra e vai pregar o erro em nome de Cristo. Isso é muito grave. Tem muita gente pregando o erro em nome de Jesus Cristo nas igrejas. Sim, pregadores, pastores, padres, sacerdotes, bispos, evangelistas, anciãos. Você está entendendo? Porque existe o ponto de vista. Precisamos ser humildes para ouvir a experiência dos outros também. Vou explicar melhor. Por exemplo, quando alguém diz que o lobo é mau, você já ouviu essa história do lobo mau? Por que o lobo é mau? Porque ele é mau. E o pastor, não é? Depende do ponto de vista que você está analisando este fato, essa história. Porque o lobo, ele é um predador, como o leão, o urso, as feras são predadores. E quando ele mata os cordeiros, as ovelhas, quando ataca o rebanho, ele quer se alimentar e tratar dos filhotes. Você está entendendo? Os lobos também são criaturas de Deus e têm suas famílias, têm seus filhotes. E eles atacam para se alimentar, porque tem fome. Matam diversas ovelhas e cordeiros e carregam um pouco de carne. E o pastor é um inimigo. E o lobo é um inimigo do pastor. Acontece que se eu olhar por esse ponto de vista entre o pastor e o lobo, e dizer que o lobo é mau, seria um erro, porque o lobo ele está atacando as ovelhas para alimentar-se a si mesmo e aos seus filhotes, você está entendendo? E o pastor, o que acontece? Ele trata bem das ovelhas, cuida das ovelhas, certo? Faz carinho, põe no colo, as ovelhinhas, os cordeirinhos, trata muito bem, água, boa alimentação, porque existe um interesse, a lã, a carne e o leite das ovelhas, elas são caras, cada ovelha custa muito dinheiro, e quando perde para os lobos, eles ficam furiosos e tentam matar os lobos, defender o rebanho, você está entendendo? Mas o pastor que dá carinho e trata bem as ovelhas, um dia ele vai fazer o quê? Um churrasco, vai assar a ovelha e vai devorá-la. Você está entendendo? Quando ela já não serve mais, ou mesmo assim, ovelhas já preparadas para o matadouro, são bem tratadas pelo pastor. Mas vão virar o quê? Alimento, churrasco na mesa do pastor. Mas tratava tão bem, com carinho. Então, se as ovelhas e os cordeirinhos pudessem pensar como nós, como homens, se pudessem pensar, nós vamos dizer, os lobos estão menos errados. Cruel, mais cruel é o pastor, que nos trata bem, dá carinho, mas um dia ele vai passar a faca em nosso pescoço e vamos ser devorados. Você está entendendo o ponto de vista? Esse é um ponto de vista no qual você está olhando um fato, uma história. Então, meu amado irmão, se olhar por outro ponto de vista, o pastor está certo. Você está entendendo? E o lobo não é tão mau assim. Mas a história fez do lobo um bicho mau.
mas é um ponto de vista. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, meus amados irmãos, elas levaram cerca de 1500 anos para ficar prontas. É uma linguagem antiga. A Bíblia é uma linguagem antiga. Você está entendendo? O aramaico, o hebraico daquele tempo, o grego, era uma linguagem antiga e foram traduzidas em diversas traduções, edições. São milhares de pessoas que procuraram traduzi-la para a língua do seu país, da sua nação. Vocês estão entendendo? Então são milhares e milhares de traduções feitas por pessoas diferentes. Quando eles fazem essas transcrições, e até mesmo os masoretas, os escribas da época, eles também erravam nessas transcrições. Você não vai pensar que não existe erro em todas elas. Todas as traduções bíblicas, católicas, pentecostais, evangélicas, cristãs, há erros. E eu já encontrei diversos em todas elas. Eu estudo em diversas traduções diferentes. Porque o pregador, ele não pode se ater só a uma tradução e achar que essa tradução é a mais correta. Todos dizem, a nossa tradução é a mais correta. E vai haver sempre correções. Bíblia corrigida, corrigida, corrigida. Você está entendendo? Porque levou tanto tempo para ser compilada, escrita, elaborada. Obra de Deus, do Espírito Santo. Mas são homens, são seres humanos que escrevem, transcrevem e traduzem, cada um para a sua língua, o alemão, o japonês, o árabe, o hebraico, o português, e sim, tem diversas línguas, mais de 200 tipos de línguas diferentes. Você está entendendo? E nessas transcrições, nessas traduções, edições e versões, sempre haverá erros. Erros de grafia, ortografia, erros de interpretação, erros de tradução. Você está entendendo? São grupos de pessoas muito sábias, inteligentes, é verdade, que fazem esse trabalho, mas eles não são perfeitos e nós sempre vamos encontrar erros e diversos erros, contradições até, mas ela é a palavra de Deus, é a verdade. Então a Bíblia ela é como um sonho difícil de entender, ela é complexa, meu amado irmão, muito complexa, como um enigma, são mistérios. Você está entendendo? E para entender, compreender melhor a Sagrada Escritura, é preciso atender uma exigência muito importante. Jesus, virando-se para a multidão, ele disse: quem quiser me seguir, renegue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Você está conseguindo compreender o que estou falando? Jesus, numa passagem da Bíblia, ele disse, exultando no Espírito diante de seus discípulos, fez um louvor a Deus, olhando para o céu, e disse: Pai, eu te exalto, eu te glorifico, porque você escondeu estas coisas dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Pai, estou muito feliz por isso. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é o Filho de Deus que vai revelar o verdadeiro Deus. Se você tem Deus e crê em Deus, mas rejeita o Filho, você está perdido. Porque é através do Filho que você vai chegar ao Pai, o verdadeiro Deus. Se você deixar o Filho de Deus de lado e não crer nele como um Filho de Deus, à direita de Deus, como um Messias verdadeiro, você é um anticristo. É o que o apóstolo João pregava e escrevia nas suas cartas. Está lá na carta do apóstolo João, primeira carta. Todo aquele que não aceita, não recebe o Filho, não tem também o Pai. Veja a importância. O Filho de Deus é quem revela o verdadeiro Deus. Ele é a porta. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é aquele que governa, está à direita de Deus, mas governa todas as nações, todos os povos.
em nome de seu Pai, em nome de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a Bíblia é um livro complexo. É difícil de entender. E Jesus pregava muito em parábolas. Você já pensou no que ele disse? Os discípulos perguntaram, mas por que o Senhor, nosso mestre, fala tanto em parábolas? O povo não entende nada. Ele respondeu, a vocês é dado entender, compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é. Por isso eu falo em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não sejam curados e nem libertos. Você está entendendo? O que Jesus está falando é que o povo que está ouvindo a palavra de Deus precisa se aproximar dele e perguntar a ele, Senhor, qual o significado desta parábola? Eu não entendi. E a quem ele explicava? Aqueles que se aproximavam dele, aqueles que andavam com ele. Enquanto Jesus está no norte, outros estão no sul, estão seguindo Jesus, mas estão distantes. Ele está no leste, mas você está no oeste, está distante. Porém, existem os discípulos que estão perto de Jesus, eles andam com Jesus, eles deixaram tudo, renegaram tudo e, tomando a sua cruz todos os dias, o seguem. Aonde Jesus dormia, eles dormiam. Aonde Jesus estava orando, eles estavam lá. Se Jesus ia para o norte, eles estavam atrás. Se ia para o sul, estava com ele. O leste, o oeste. Aonde quer que Jesus andasse, os discípulos mais chegados estavam ali. Porque era nesse momento que ele explicava a eles a interpretação correta dos mistérios de Deus, das Escrituras. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Nem os anjos de Deus, nem os santos, nem os querubins, os 4 querubins que estão em volta do trono de Deus, nem os 24 os anciões, que são uma corte celeste, sentado em tronos, diante da glória do trono de Deus e do Cordeiro, nem eles não sabem tudo. Você está entendendo? O único que sabe tudo é Deus, Deus Pai. Deus Pai é um só. Não existe vários deuses. Não existe 3 Pai, 4 Pai, 10 Pai. Existe só um Deus Pai, só um Deus. E existe só um Filho de Deus, legítimo. Filho de Deus, que é Jesus Cristo, só um. Os outros também são filhos de Deus. Você entendeu? Nós também somos filhos de Deus. Aqueles que nasceram pela fé em Jesus Cristo, que se converteram, estão andando no caminho santo, também são filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Mas na categoria de primado, de primazia, Jesus é o primogênito, é o filho mais velho. Ele é o primeiro. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e o último. Mas ele não é o Pai. Jesus não é o Pai. Por que não é o Pai? Está revelado nas Escrituras Sagradas que aquele dia e aquela hora em que virá o Filho do Homem do alto dos céus, ninguém sabe o momento e a hora, nem os anjos de Deus, eles não sabem, nem o Filho, está na Bíblia. Se ele fosse o Pai, não saberia quando deveria vir. Mas porque ali está escrito, nem o Filho sabe o dia que ele deve voltar, porque o Filho é o Filho, o Pai é o Pai. E o Espírito Santo, quem é? O Espírito Santo é o Espírito do Pai, porque Deus é Espírito. O Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Paráclito, Espírito do Senhor, é só um, é o Espírito de Deus, Pai. Você está entendendo? Só um. Então, como a Bíblia é difícil entender, muito difícil, complexa, por isso nós precisamos estar perto do fogo, da fogueira. Nós precisamos sentir este calor de perto. Você está entendendo? Por isso nós precisamos se aproximar mais e mais do Messias e andar com ele, estar com ele em todo lugar. Renunciar tudo e tomar a cruz todos os dias e seguir ele de perto. O Espírito Santo vai explicar
as Escrituras Sagradas. Ele, o Espírito Santo, vai dar a interpretação certa daquilo que nós precisamos saber e ensinar. Você está entendendo? O Espírito Santo não vai revelar tudo para você, mesmo que você seja como Pedro, João, Tiago, aqueles que estavam perto. Ele nunca ensinou tudo, mas o necessário, o básico, o importante para chegar à santificação. Você está entendendo? Há uma purificação, há uma vida íntegra.